hoje a Mateus capítulo 22, de 1 a 14. E eu quero dizer que esse texto, ele na verdade não começou aí. Muitas vezes nós pegamos a nossa Bíblia e nós começamos a lendo o versículo e nós entramos no meio da história. E sabe, quem entra no meio da história sem saber de onde a coisa está vindo e sem saber de onde termina, pode cometer muitos equívocos. Então essa história que está no capítulo 22, ela está no contexto do capítulo 21. A palavra de Deus nos diz que no capítulo 21, Jesus entrou em Jerusalém, em cima de um jumentinho como rei. Puseram roupas, puseram palmeiras, folhas de palmeiras, e diziam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Uau! E foi uma festa. E sabe o que eles esperavam? Todo mundo esperava que Jesus ia sentar no trono, ele ia expulsar o Império Romano, que dominava sobre Israel naquele tempo, então viria o governo. E os discípulos esperavam, já tinham até brigado por isso, sentar com ele no trono, e tinham brigado porque alguém queria sentar na direita e outro na esquerda, né? A mãezinha deles veio pedir: será que dá para deixar o meu filho? Eu dei 2 filhos aí, contribuí com 2 para os seus discípulos. Será que dá para deixar um deles na direita? Deu mau rolo. Eles brigaram. Então essa era a expectativa. Jesus entrou. Mas Jesus frustrou a expectativa deles, porque essa expectativa deles não estava condizente com os pensamentos de Deus para a nossa vida e para a vida deles. A Bíblia diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. O que Deus tinha era muito mais. O Senhor queria um reino eterno, não um reino temporal, político. Por isso mesmo, Jesus, depois de ser ali coroado rei, aclamado como rei, sabe o que ele fez? Ele saiu dali e foi pousar em Betânia. Foi o maior fracasso, a maior desilusão. E talvez até hoje, você nunca entendeu na Bíblia. Por que esse povo que dizia: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, poucos dias depois dizia, o mesmo povo diziam: crucifica, crucifica. Sabe por quê? Porque Jesus tinha traído eles. Eles tinham feito toda a revolução, aprontado tudo, para Jesus sentar no trono, mas ele não sentou no trono, porque Jesus tinha muito mais do que aquele trono humano. Jesus ia sentar à direita do Pai no trono, nos céus, como Senhor, para governar sobre todo trono, sobre todo trono, sobre todo principado, sobre toda pessoa, sobre tudo, qualquer coisa que existe na terra. Então, Jesus está entrando então como Senhor, como Rei. E aí o que acontece? Ele entrou e logo depois a Bíblia nos relata no próximo evento que acontece, que ele chega no templo e tinha o maior comércio do templo. Sabe, o povo de Jerusalém, o povo de Israel vinha de todas as nações para adorar em Jerusalém. E para adorar, eles ofereciam cordeiros, pombos, essas coisas, como sacrifício a Deus. Então, aproveitando a deixa, o pessoal trazia ovelhas, trazia pombos e deixava tudo lá para vender para os adoradores, entendeu? Entre aspas, era como se estivesse ajudando os adoradores. Então, eu estou indo aqui para ajudar, fica mais fácil o culto. Mas, na verdade, a intenção era outra, era comércio. E a Bíblia nos diz que Jesus pega um chicote e vira a mesa dos cambistas, porque eles vinham com dinheiro. Não tinha dólar todo mundo, vinha com euro, com real, vinha com peso, e tinha que fazer o câmbio. Ele virou a mesa dos cambistas, soltou os pombos, abriu o curral das ovelhas e disse: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de ladrões. E sabe o que Jesus está fazendo? Primeiro ele foi recebido como autoridade. Agora ele está exercendo a autoridade dele, de rei. Ele veio para limpar a casa dele. E na verdade a casa dele não é isso aqui, não é uma religião, não é um edifício, não é uma organização. A casa dele sou eu e é você. Ele veio para limpar a casa. E ele tem autoridade para isso. Ele é rei. Depois que ele fez isso, o texto segue dizendo que ele então efetuou muitas curas no templo.
E aí ele começa a falar da sua autoridade, porque ele veio para ser autoridade. E ele está passando por perto de uma figueira. E ele diz, ele vai lá para achar figo e não tinha figo. Ele disse, ninguém mais vai comer figo de ti. E a figueira, diz o texto aí, que você está com ele aberto, no capítulo 21, diz assim que imediatamente, no versículo 18, ele veio para lá, passou por perto da figueira e diz que imediatamente a figueira secou. À beira do caminho. E ela secou imediatamente, no versículo 19, diz isso. E aí Jesus diz, essa autoridade é a mesma autoridade que vocês podem ter. Se vocês tiverem o que eu tenho, chama-se fé. Ele disse, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer até para o monte, sai daí. Então olha só, a autoridade, Jesus está ligando a autoridade a uma coisa chamada fé. Você não consegue exercer essa autoridade sem fé, é impossível. O exercício da autoridade tem que ser exercido por fé. Jesus estava exercendo a autoridade, sabe por quê? Porque ele veio aqui. E o tempo em que Jesus viveu aqui, Jesus tinha um negócio diferente de mim e de você. Abro um parênteses para explicar isso. Jesus era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Ele tinha duas naturezas. Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. No começo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz, e o Verbo se fez carne. Um belo dia ele veio. E o Espírito Santo gerou ele no ventre de Maria. E aí nasceu Jesus. Então, estava nascendo uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza divina, ele já era antes de ser gerado, mas ele não tinha corpo. Ele não era homem igual eu e você. Então ele estava nascendo alguém com uma natureza humana. Natureza divina, natureza humana. E quando ele veio aqui para a Terra, desculpe. Aleluia. Eu estou sarando, isso é bom. Quando ele veio aqui na Terra, ele andou aqui na Terra, ele não usou os seus atributos de Deus. Porque se Jesus, enquanto andou aqui na Terra, ele fez o que ele fez como Deus, excuse me, ele não serve de exemplo para mim. Eu não sou Deus. Ele fez como homem, pela fé no Pai. Porque fé é também sinônimo de obediência. Então ele veio aqui para exercer a autoridade que Deus deu para ele exercer e fazer tudo o que o Pai queria que ele fizesse pela fé. E ele fez tudo pela fé. Cada milagre que você vê registrado na Bíblia que Jesus fez, ele não fez como Deus. Fez como homem pela fé. Mesma fé que gera autoridade quando em obediência a Deus, que está disponível a você e a mim. Então a Bíblia continua. Eu estou colocando o nosso texto dentro do contexto, para você já também aprender como se lê a Bíblia. Nunca se lê um texto fora do contexto, ok? Você vai entender errado. Depois dessa história, chegam os fariseus e disseram, mas como é que você faz? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? O pessoal estava falando da limpeza do templo, expulsar os cambistas, virar a mesa. E Jesus disse assim, olha, eu faço um negócio com vocês. Se vocês disserem para mim em que autoridade o João Batista batizava, eu digo para vocês com que autoridade eu faço isso. Porque foi o João Batista que tinha ungido Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a autoridade que ele estava agindo, ele tinha recebido das mãos de João Batista. A unção na qual ele estava se movendo tinha vindo das mãos de João Batista. E aí o povo disse, não sabemos. Ele disse, também não conto para vocês. Pronto. E aí a coisa segue. E Jesus continua falando sobre a autoridade. E sobre o exercício de autoridade. E agora o que Jesus faz? Uou, obrigado, meu irmão. E agora o que Jesus faz? Ele continua ensinando sobre a autoridade. E ele conta de um pai que tinha 2 filhos. E o pai diz para o filho, escuta, vai trabalhar na vinha. E o filho diz, eu vou. Nunca foi. E aí o pai diz para o outro, filho, vá trabalhar na vinha. O filho diz, não vou não. Mas daqui a pouco pensou, não, peraí. E foi. E aí Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? Quem obedeceu? Quem se colocou debaixo da autoridade? Não foi quem disse que ia. Muitos que dizem que vão, não vão. Muitos que dizem que não vão, vão. Foi o que foi. Que à primeira vista parecia rebelde. E aí ele continua.
contando parábola. E Jesus vai cada vez afunilando as parábolas. Porque, lembre-se, Jesus estava falando para mim e para você, mas estava falando para os judeus também da sua época. Então Jesus vai afunilando as parábolas. E aí ele chega na parábola dos lavradores maus. Ele conta de um homem rico que tinha uma vinha e ele arrendou a vinha. E ele foi para lá. E ele veio, morava no Brasil, arrendou a vinha dele para os brasileiros lá e veio para os Estados Unidos. E ele ia viver da renda. Então aí ele mandava os seus servos buscar a parte dele. E diz o texto que quando os servos foram para buscar a parte dele, adivinha o que foi que aconteceu? Os camaradas falaram: ih, o cara está nos Estados Unidos, o cara está longe. E lá nos Estados Unidos já não precisa de dinheiro, dinheiro dá em árvore. Não é assim que os brasileiros pensam? Os argentinos também pensam. O argentino que está na Argentina e não conhece aqui, pensa que aqui dá dinheiro em árvore. E aí eles fizeram, sabe o quê? Mataram. E falaram: não, agora a gente já tomou posse. Sabe o que Jesus está dizendo? Esses lavradores que o Senhor arrendou a vinha eram os judeus da sua época. E a vinha era de Deus. E aí eles tomaram conta da vinha. E eles transformaram a vinha de Deus, que era a igreja na qual Jesus nasceu na época, o judaísmo, numa coisa que não tinha nada a ver com o dono. Eles começaram a administrar diferente, a fazer coisa diferente. E vieram os profetas, eles mataram os profetas, e vieram o povo e mataram o povo. E aí a Bíblia nos diz então, da parábola que nós vamos ler nessa manhã. E essa parábola é diretamente do céu para você. Jesus começa a contar essa parábola, a parábola das bodas. E ele diz assim, de novo, quer dizer, está seguindo na mesma linha de pensamento. Não parou a história. A história começou lá atrás, está falando de autoridade. Está falando de como é que é o reino. Está falando daquela hora que ungiram Jesus. E ele diz assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Uau! Casamento. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Sabe quem são esses? Em primeira instância são os judeus. Jesus veio para os judeus. E você sabe, quem matou Jesus não foram os incrédulos, não foram os maus, não foram aquele povo que não tinha religião. Foram os religiosos da igreja do próprio Jesus, da igreja na qual ele nasceu. Ele foi circuncidado, ele foi apresentado aos 12 anos no templo. Foi aquele povo, as autoridades daquele povo que mataram Jesus. Não foram os pecadores, os maus. Foram os religiosos. E aí ele diz então que ele celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Enviou outros servos com esta ordem. A história está falando de um rei. Um rei, a palavra do rei é lei. Lex, rex. A palavra do rei é lei. Hoje nós não sabemos o que é isso mais. Nós temos um monte de leis por aí, né? Às vezes sem muito sentido. Mas naquele tempo, a lei era uma pessoa, era o rei. A palavra do rei era a lei. Então ele disse assim, e enviou outros com esta ordem, dizendo, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois estão cevados, já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram cada um para o seu campo, um para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. E aqui nós estamos falando de fato histórico. Sabe quando aconteceu isso? No ano 70 depois de Cristo. Entrou o imperador romano em Jerusalém e exterminou Jerusalém. Foi um cerco terrível em Jerusalém. Coisa que já aconteceu nos nossos dias. Nós estamos falando de história, Paulo. Que no tempo de Jesus ainda era uma palavra que ia acontecer. Exterminou aqueles assassinos. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos.
ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou ao amigo: como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Talvez você nunca entendeu essa frase, mas nessa manhã você vai entender essa frase. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus é como uma festa de casamento. Hoje em dia nós temos uma visão negativa do cristianismo, da vida cristã. Porque tem muita gente que diz assim: muita gente diz para mim: pastor, quando eu resolvi entregar minha vida para Jesus, eu não era cristão, estava por aí, eu resolvi entregar minha vida para Jesus, parece que tudo ficou pior, parece que tudo foi mal, parece que... Não, essa não é a visão que Deus dá do seu reino. Segundo a visão que Ele nos dá, o reino de Deus é uma festa. Agora, para os teólogos de plantão que vão ver isso, está sendo filmado, vai ficar na internet. Eu sei que vocês aqui não têm problema com isso, mas tem muita gente que vai ouvir essa palavra. Então, para os teólogos de plantão por aí, eu quero dizer o seguinte: tem muita gente que associa isso com o milênio. Principalmente se você é pré-milenista dispensacionalista, que não esqueçam essas palavras. Isso aí não leva a nada. Mas eu quero dizer que também você pode olhar esse texto no seguinte contexto: que o reino de Deus é aquele tempo em que Jesus está trabalhando, fazendo uma festa e convidando você, aquele filho que por causa do pecado de Adão foi embora, para voltar para casa e para entrar numa festa de casamento. Ou a mesma parábola, o filho pródigo, voltar para casa. Então essa festa, esse banquete do reino, é sinônimo do dia em que você recebe Jesus, você entra no reino, você fica sendo parte do reino de Deus, e o reino todo é como se fosse a festa do casamento do filho do rei, que é Jesus. E segundo a Bíblia, eu sou a noiva, você é a noiva, a igreja é a noiva. Esse casamento é um relacionamento meu com Jesus. Então essa festa de casamento é uma festa, naquele tempo dos judeus durava 7 dias, mas no nosso caso aqui, essa festa dura desde o dia que nós entramos no reino de Deus, aceitamos Jesus, até o dia em que a gente for com Ele. O reino de Deus, a vida no reino é para ser como uma festa, não é para ser um negócio de tristeza, não é para ser um negócio de sofrimento, não é para ser visto como uma coisa. Esses dias eu estava revendo a minha vida aqui em Atlanta. Gente, honestamente, eu estava contando para alguém as coisas que passou comigo aqui em Atlanta, com a minha casa, com a Alice. E olha, se você realmente não tiver uma perspectiva cristã, você vai dizer: pastor, o que é isso? Devia estar num pecado muito terrível, porque todas essas coisas que aconteceram com você. Primeiro, Filipe quase morre, depois Thaís quase morre, depois prende o Betão, que está para ir para uma cadeira elétrica, uma acusação que não tem nada a ver. E aí, para vocês terem uma ideia, só essa história do Betão custou 150 mil, só o advogado de defesa dele. E aí, a coisa fica difícil. Imagine quanto foi a conta do Felipe. A última vez que eu vi a conta dele, estava em quase 700 mil dólares. E quando nós chegamos para pagar a conta tinha sido paga. E sabe, eu sou cidadão americano, moro há muito tempo nesse país e ajudo a brasileirada por aí. E todo mundo que eu posso. E eu sei que o processo para você pegar uma conta de um hospital e arranjar uma sociedade beneficente, alguém pagar a tua conta, dar um jeito na tua conta, demora pelo menos 1 ano. O dele tinha sido pago.
pago. Tremendo. Tremendo. Então, sabe, a gente tem uma visão negativa do reino, porque você olha para essas coisas, aí você pode dizer, ai, o pastor João está sofrendo. Gente que visitava a gente no hospital, quando o Felipe ficou 17 dias em coma, chegava lá e chorava. Mas sabe, pastores da cidade disseram, não, tem alguma coisa errada com esse tal de pastor João. E alguns disseram assim, o pastor João tem telhado de vidro, está quebrando tudo, não é gente boa, tem algum problema com Deus. Mas gente, eu vou dizer uma coisa, sabe qual que é a minha perspectiva? Principalmente depois que passou isso tudo. E quando passou eu não me abalei também. Mas agora, depois, olhando para trás, eu sou o único camarada que está sentado aqui, que tem um filho que ressuscitou 2 vezes. Eu sou o único cara que está sentado aqui, que tem uma filha que foi para a UTI e recebeu um diagnóstico de que ou morria ou ia ficar vegetativo. Nem morreu, nem ficou vegetal. Está aí a Thaís. Eu sou o único camarada que estou aqui e que tem uma conta que eu resolvi assumir. Eu fui lá num dia que nós saímos do hospital com o Felipe, eu disse, devo, não nego. Vou pagar do jeito que eu puder. Eu vou pagar devagar, nem que leve minha vida inteira, eu pago a conta. Eu não nego conta. Eu sou o único camarada que conheço que teve uma conta de $700 mil paga. Eu fiz um cálculo, naqueles anos, as bênçãos e tudo que custou a nossa vida para Deus, foi quase $1 milhão, somando tudo. Hello! Tem 2 maneiras de você olhar para a vida cristã. Você olha para o que está acontecendo e vê como tragédia. Ou você olha e você vê como a bênção de Deus. Qual é a expectativa? Então, segundo esse texto que nós estamos lendo, a expectativa para cada cristão, aquele que se torna cristão, que recebe Jesus como seu salvador pessoal e que entra no reino de Deus, o negócio é festa. E eu estou aqui de testemunha, é festa. É festa. Eu estou aqui de testemunha. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o nosso pensamento não é igual ao pensamento das coisas de Deus. E a gente fica vivendo pela nossa alma. A gente é cristão muito almático. Segundo a Bíblia, a gente devia viver pelo Espírito, não pelos sentimentos. Nós vivemos mais pelas emoções, e a gente deixa se levar pelas emoções, e não pelo que Deus está fazendo. Então eu quero dizer para vocês, todos os cristãos aí, nessa manhã, e os que estão com a gente pela internet, nós temos centenas aí, por muitos países na internet, vejam isso. Qual é a tua perspectiva do que Deus está fazendo na tua vida? Segundo a Bíblia, segundo a perspectiva de Deus, você está numa festa, e festa de casamento. Deixa eu desenvolver a história da festa aqui um pouquinho no texto. Agora nós vamos ficar no texto aí, ok? Do 22, do 1 até o 3, diz o seguinte. A primeira coisa que acontece, o rei dá uma festa para o seu filho. Agora, é Deus dando uma festa. Agora você imagine uma festa, Deus oferecendo uma festa. Se nós, quando fazemos festa, já queremos fazer festa boa, você imagina o conceito de Deus de uma festa. Qual é o conceito? E o conceito dele para a festa do filho dele. Imagine. Qual é o contexto? Qual é o conceito? Então, a Bíblia nos diz que o rei estava casando o seu filho. Que festa que o pai quer fazer. Que festa. Agora veja bem. A Bíblia diz então que tinha convidados apropriados para serem chamados para a festa. E ele mandou chamar os convidados. E sabe, segundo o texto, tem 2 implicações. Eu e você somos os convidados, mas os judeus da época eram os convidados. A Bíblia diz assim sobre Jesus, veio, João capítulo 1, versículo 12, veio para os que eram seus. Esses eram os convidados, os judeus. Mas esses não o receberam. O que fizeram com ele? Mataram. Mas aí continua dizendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele convidando para a festa, é festa, festa de casamento, sabe? Quando há esse casamento, quando você recebe a Jesus,
A Bíblia diz que você recebe o direito de ser feito filho. É mais ou menos quando a Irani entrou na minha casa. O que foi que eu te disse naquele dia, Irani? Quando a gente estava conversando, eu falei, Irani, se você casar com meu filho, você vai ser minha filha. E a Irani é minha filha. É minha filha. Ela tem pai. Aqui. O pai natural dela já faleceu, mas eu estou aqui. Ela é minha filha. Aí, se alguém quiser dar um hard time para a Irani, tem que falar comigo. Watch out. Vocês estão entendendo? Assim é pai. São atitude de pai, proteção, a provisão. Então aqui estava o rei fazendo essa festa. E quando você entra para essa festa, você não é um simples convidado. Lembra o que o pai fez para o filho pródigo quando trouxe ele para casa? Tirou as roupas sujas e pôs uma túnica nova. Vestes novas. Vestes dignas do reino. Aqui diz que para entrar naquela festa teria que ter vestes dignas. Vestes de festa. Então, sabe, a Bíblia diz que Deus trocou as tuas vestes. Deus tirou a cinza e pôs uma coroa na tua cabeça. Deus deu vestes de alegria. Entendeu? É isso que Deus está fazendo. Nós, como cristãos, temos que entender. E temos que parar de olhar o lado negativo, porque senão a gente não vai conseguir perceber o que Deus está fazendo e a festa na qual a gente está. A gente vai ter dois trabalhos. Vai sofrer, fica lá na alma, nos sentimentos, nas emoções. Ai, meu filho ali está ali para morrer, não se sabe se vai morrer. Eu aprendi a lição quando o Felipe esteve lá. Eu aprendi a lição. E sabe, depois usei a lição que eu aprendi. Porque quando chegou a vez da Thaís, que também foi em coma para o hospital para morrer, o pessoal estava lá. Quem estava naquele dia no hospital? O Moadi, 2, 3, 4. A Nice estava 5, eu 6. Pelo menos 6 pessoas. No dia que a Thaís estava em coma, estão aqui hoje no testemunho. Lembram? A sala estava cheia, a sala de visitas de espera estava cheia, todo mundo chorando. Vocês lembram o que foi que eu disse? Falei, para de chorar. E ora. Para de chorar e vai orar. Porque a Thaís não vai morrer. Porque Deus não terminou o que tem que fazer com ela. Ninguém morre na véspera. Ninguém morre sem que Deus termine o que tem para fazer. Deus tem um propósito. Ao invés de choro, você tem que entender que você está numa festa. Você tem que ter expectativa. A Thaís, você pode ver de duas maneiras. A Thaís sofreu um acidente de carro, quebrou a cabeça. O cérebro dela chocou. Tem 20 pontos de derrame cerebral dentro da cabeça, sangrando no cérebro. Você pode ver de duas vezes. Ai, Senhor, será que passa? Ou você pode dizer, uau! Olha o tamanho do milagre que nós vamos ter. É igual Davi. Um exército inteiro olhando para o Golias que saía e confrontava, dizia, como é que é? Tem homem aí? Todo mundo dizia, uau, olha a lança do cara, é uma lança desse tamanho. Olha o tamanho, 3 metros de altura. O Davi chegou e disse, uau, quanto maior o tamanho, maior a queda. Eu vou lá. Quanto maior, qual é a sua perspectiva de vida cristã, de reino de Deus? Qual é? Olhando para a mesma coisa, as pessoas têm duas perspectivas diferentes. A perspectiva que Deus quer que você viva no reino de Deus é a perspectiva de Deus. E sabe o que Deus está dizendo para você? Não interessa o que te acontecer, tudo é festa. Você está numa festa. Não interessa. Não interessa. Ai, Senhor. É mais ou menos como o William, que está aqui e Deus curou de câncer. Teve um câncer horrível. Deus curou de câncer. Naquela hora eu sei, William, que é difícil. Mas a gente tem essa escolha, como cristão, quando a gente entende a coisa, que a gente está numa festa, a gente pode dizer, ai, câncer, radiação, vai doer, mas o pensamento do cidadão do reino, do cristão tem que ser esse,
Uau! Eu vou poder chegar para todo mundo e dizer, ei, olha como Deus me ama. Eu tive câncer e olha eu aqui, fazendo tudo que Deus quer. Não teve câncer que pôde lidar comigo, porque eu não tenho um Deus cujo nome é maior do que câncer. Temos duas maneiras de ver a coisa. É isso que eu estou querendo dizer para vocês hoje. Qual é a perspectiva? Qual é a nossa visão do cristianismo? Quando nós entramos em problemas, em tempos difíceis, nós escolhemos, nós temos escolha. Tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Sabe o que acontecia naquelas festas do rei? Quando os cidadãos vinham para aquelas festas de casamento, para aquele tempo, que era principalmente o casamento do rei, as pessoas vinham e ficavam lá, vinham às vezes de longe, e ficavam lá por uma semana. Durante todo o tempo em que durava a festa, o pessoal estava, primeiro, debaixo da proteção do rei. Segundo, estava debaixo da provisão do rei. Não tinha que trabalhar para comer, comia da mesa do rei. É mais ou menos isso que diz no Salmo. Ao Senhor ele dá enquanto dorme, ou enquanto faz festa. Aos seus. Entenderam? Ficava debaixo da proteção, debaixo da provisão. Agora tinha que ter umas coisas. Tinha que entrar na mesma alegria. Como é que você acha que o rei ia se sentir se o camarada que ia lá para a festa ficava, ai, 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 eu não sei se eu estou alegre, se eu estou triste, estou deprimido, aquela cara. O que foi que Jesus disse que acontece? Você tem que se alegrar. Um dia disseram para Jesus assim, escuta, os discípulos de João, nós aqui estamos aqui jejuando, então, e vocês aí, é só festa, comendo, bebendo. Aí Jesus vira para os discípulos de João e diz assim, ó, escuta, enquanto o noivo está presente, enquanto a festa está rolando, você vai jejuar? Você vai para a festa de casamento jejuando? Mas só se não tiver em sã consciência. Mas não vai na festa jejuando. Jesus disse para os discípulos de João, gente, nós temos que mudar de mentalidade. Nós somos discípulos de Jesus, não de João. Nós estamos no tempo da festa. E o tempo da festa é o tempo em que nós estamos aqui, entramos com o Cordeiro para o seu casamento. Nós estamos nesse período todo. O casamento só vai terminar quando ele te levar. Até ele te levar é festa do casamento. É as bodas do Cordeiro. Você entendeu? Você está entendendo essa perspectiva? Nós precisamos de deixar de ser gente com perspectiva negativa. Nós temos que tirar a negatividade. E eu não estou fazendo um sermãozinho para você, lá, gente que quer deixar você bem. Como é que é o cara lá no Brasil, famoso? Tá bom, eu sei o nome do cara, esqueci. Lair Ribeiro, um deles, mas tem outro também. Augusto Cury. Eu estou fazendo aqui palavra de Augusto Cury, de Lair Ribeiro. Eu estou fazendo aqui uma palavra em que alguém veio nesse mundo e para garantir essa palavra, deu a vida dele. Morreu e ressuscitou para garantir que isso aqui, que está escrito, se torne verdade na sua vida. Não é um negócio de autoajuda. Não tem nada a ver com autoajuda. Essa é a tua posição. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque sabe o que tinha que ser feito? O convite você não podia fazer. Você não pode ser autoconvidado. Então o rei convidou todo mundo. Agora, a decisão de aceitar o convite, o rei não pode fazer, sou eu. E de ir para a festa. De entrar na festa. Agora, quando o convite vem, nós somos confrontados com uma outra coisa. Com o quê? Segundo o texto. Com nossa própria agenda. Quando o convite do rei, quando o convite do casamento vem para mim, eu sou confrontado com a minha própria agenda. Me engana que eu gosto que você não tem agenda. Eu tenho. E o maior problema meu é rasgar minha agenda. E eu preciso viver, e todo cristão deve viver rasgando a sua agenda.
Porque a agenda pessoal não é condizente com vida no reino. Quem tem a agenda do reino é o rei. Rex lex, no latim. A palavra do rei é a lei. É isso que quer dizer. Quem tem a agenda é o rei. Agora, gente, sabe qual é a agenda do rei? Festa de casamento. Mas nós somos tão engraçados, começando por mim, que recebe o convite para a festa do casamento e diz assim: peraí, acabei de comprar um gado novo lá na minha fazenda, lá no Paraná. Eu não posso ir nessa festa porque eu tenho que cuidar desse gado. Nós temos uma fazenda lá no Paraná. Eu nisso. Criamos gado. E já foi lá, viu, são 60 e tantos, 64 alqueires, do lado da cidade. Criamos ovelha e gado. Às vezes passam 3 anos que eu não vou lá. Porque eu tenho negócio melhor para cuidar. O reino. O meu negócio é o negócio do reino. E vou dizer uma coisa. Não estou em crise nem em problema com as coisas que nós temos lá. Porque enquanto eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas. Eu não tenho problema. Mas são confrontos de agenda que nós temos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes eu quero ir para lá cuidar daquelas ovelhas, dão menos problema na verdade. Mas tem um rei que deu uma ordem que eu faço o quê? Eu obedeço ou desobedeço. Mas veja bem, escute isso. O convite põe a gente em xeque com as nossas próprias agendas. Qual é a sua agenda? Eu quero convidar você para nutrir esse pensamento na sua cabeça, começar a rasgar a sua agenda. Porque segundo o texto que nós estamos lendo, essas duas agendas não conseguem andar juntas. Ou você anda em uma ou em outra. Então aí o convite chegou e o pessoal falou: ah, não vai. Aí o rei pensou: talvez entregaram o convite errado, ficou na caixinha do correio, ninguém pegou, enfiaram por baixo da porta, as crianças rasgaram. Vai de novo, vão lá e convide. Aí ele solta os convidados, os seus mensageiros para levar o convite. Aí sabe o que faz? Eles disseram: que chatice esse negócio. A gente tem que parar com esse negócio. Vamos bater nesse cara aqui, porque o rei vai entender que a gente não quer mesmo. E dizem que batem uns e matam outros. E a gente era não, peraí, eu comprei aqui uma junta de bois, eu comprei um trator novo, eu comprei uma... Não, peraí, eu não posso. Eu estou com uma casa nova, eu tenho que... Não, peraí, eu estou aqui agora juntando dinheiro para as agendas, os conflitos de agenda. A festa requer que a gente deixe de ter conflito de agenda. A gente tem que entrar na agenda de Deus. Agora, aqui na cabeça, eu dizendo isso para vocês, você diz: ah, pastor, mas quem é que não vai querer entrar na agenda de Deus? Eu digo: você não quer, eu também. Porque nós temos as nossas próprias agendas. Às vezes eu tenho que forçar a mim mesmo para não entrar na minha agenda. Eu tenho que dizer não para mim mesmo para entrar na minha agenda. Eu tenho que tirar as minhas prioridades de lado para entrar na agenda de Deus. Eu tenho que perguntar para Deus qual é a agenda dele. Porque há conflito de agenda. Vocês estão entendendo? Mas aqui em cima, aqui na cabeça, na teoria, diz: puxa, mas quem não vai querer entrar na agenda de Deus? Pois ela é melhor para mim. Deus deu Jesus para morrer por mim quando eu não sabia nem a mão direita da esquerda, eu não podia discernir isso. Ele morreu por mim. E por que eu não ia? Por quê? Por causa do negócio chamado nossa vontade própria, nossa carne, que é a nossa alma. A nossa alma é a nossa carne. Sabe? Só tem uma coisa para a nossa alma, segundo Mateus 16, o próprio Jesus: tomar a cruz. Tomar a cruz. E aí então diz que uns não quiseram, outros mataram o pessoal,
Então ele disse assim, ok, agora vamos fazer o seguinte, vão aí por todos os cantos, por todas as esquinas, as encruzilhadas, traz todo mundo. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Eu quero que você pense nisso. Você é um convidado. E a minha pergunta para você, eu não quero dizer isso para você, porque é pecado. Mas você pode responder para você mesmo. O único que pode responder para você é você. Você é convidado digno? Jesus disse, os convidados não eram dignos. Sabe o que ele estava falando? O povo de Israel não era digno. Os convidados não eram dignos. E não eram dignos por causa de algum pecado, porque eles eram maus. Por que o texto aqui está dizendo? Veja comigo, eu quero enfatizar isso, porque não tem nada a ver com a sua bondade ou a sua maldade, tem a ver com a sua agenda. Não tem nada a ver o quanto você é bom ou você é mau. Não tem nada a ver o quanto você tem ou o que você não tem. Não tem nada a ver com a sua cultura, não tem nada a ver com como você fala, não tem nada a ver com o lugar de onde você veio. Não tem nada a ver, tem a ver com a sua agenda. A única coisa em jogo aqui é um negócio chamado agenda. Qual é a sua agenda? Leia comigo. Por favor, bota aí na tela, para todo mundo acompanhar comigo. Eles não se importaram, versículo 6, agarrando, mataram, o rei ficou irado, incendiou a cidade dos malvados, tocaram fogo em Jerusalém, queimaram tudo. Então ele disse aos servos, versículo 8, está aí o texto? Come on, Clive. Oh my goodness, sorry. Computer guy. Então ele disse aos seus servos, leiam comigo, por favor. Thais. Thank you, Thais. Help Clive. He doesn't understand computer. Okay. You see, when I start to understand that I am in a party, I became a happy guy. Quando eu comecei a entender que eu estou em uma festa, eu me tornei um cara alegre. Até na pregação, olha só. Então, vamos ler todos juntos? Então disse aos seus servos. Não, assim não. Vamos começar de novo, lendo forte, com convicção. Então disse aos seus servos. Espera aí, gente. Isso é palavra de Deus, não é sua palavra. Vamos começar lendo com convicção. Todo mundo, vamos lá. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Para. As bodas, o quê? Fala de novo isso. As bodas, na verdade, estão preparadas. E não é você que prepara, é o rei. E já preparou. Mas os convidados não eram dignos. Você é digno? Vai para frente, responda para você mesmo. Another verse, please. E depois, vamos lá? E depois, pelas encruzilhadas e caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. É por isso que você é convidado. Porque os convidados não foram dignos. Vai para frente. Um dia eu explico isso direito. Agora aqui o assunto é agenda. Vamos lá? E saíram aqueles servos pelo caminho e ajuntaram todos quantos o encontraram. Diga comigo. Todos quantos o encontraram. Que tipo de gente que era? Tanto maus como bons. Ei, stop, please. Eu quero dizer para você, você qualifica. Eu qualifico. Porque aí diz, tanto maus, qualifiquei. Eu sou cara, eu sou mau. Qualifiquei, tanto maus como bons. E vem e se enche a sala. A sala ficou cheia. Então, esses camaradas foram o quê? Chamados. Você está sentado nesse banco porque você é um chamado. Agora, existe um negócio chamado agenda. A tua agenda pode qualificar você como maus, como malvado, como alguém que vai ter a cidade incendiada.
como alguém que o rei vai se irar. É a nossa agenda que faz isso. Talvez você nunca entendeu isso antes, mas hoje você está entendendo. É a nossa agenda, vai para frente. Próximo. Vamos lá. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Agora presta atenção. O rei, naquele tempo, ele tinha vestes nupciais para os seus convidados. Tinha muita gente que era da realeza, historicamente falando, que já tinha suas vestes nupciais. Mas tinha muita gente que era convidada e não tinha. Então o rei tinha as vestes nupciais. Sabe? Nós somos aqueles que fomos encontrados na beira do caminho. E nós viemos, eu vim sem veste nupcial. Mas para entrar nas bodas, a primeira coisa que você precisa é uma veste nupcial. Essa veste, a Bíblia fala dela desde o Gênesis até o Apocalipse. No Gênesis, Adão e Eva pecou, fizeram vestes de folha de figueira. Veio Deus, mandou tirar aquelas vestes, matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e cobriu eles de pele. Sabe o que quer dizer isso? Aplicou neles a justiça de Jesus. Vestes nupciais para entrar nessa festa que eu e você estamos, é a justiça de Jesus em nós. Você não consegue entrar lá, você não fica lá saindo. Agora tem uma notícia para você. Essa veste é dada para você de graça. Você não paga o preço. Quem pagou foi Jesus que morreu por você, para te dar a veste. E você está convidado, sem merecer. Aí, pastor João, mas eu estou sentindo que eu não mereço. Claro que não merece. Aí está dizendo, todo mundo, no meio do caminho, maus e bons, sem mérito. Sem mérito. Os que tinham algum mérito, a cidade deles foi queimada e eles foram mortos. Porque não é por méritos humanos, é pela graça. É graça. Nós estamos nessa festa por causa da graça de Deus. Vamos um pouquinho para frente. Vamos lá para frente, está isso? Ele perguntou-lhe, vamos lá, todo mundo? Ele perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Tem gente tentando entrar na festa do casamento pela porta do fundo, pela porta dos serventes, sei lá, pela garagem, por outro lugar. A Bíblia diz que todo que não entra pela porta é ladrão e salteador. Jesus falou isso lá em João 10. Então tem um lugar para entrar. E nessa entrada tem uma veste para você. E sabe, tem tanta gente tentando entrar nesse casamento, que é a vida cristã. Desde que a gente recebe Jesus até o dia que terminar, eu estou interpretando essas bodas como sendo isso. E isso é bíblico, eu tenho base bíblica para fazer isso. No contexto, é isso que esse texto quer dizer. Por isso que eu li o contexto, contei a história. Presta atenção. Tem gente que está querendo entrar nessa festa de outro jeito, de outra maneira. Tem gente que está querendo entrar dando, por exemplo, o dízimo. Você tem que dar o dízimo. Mas não é isso que te garante na festa. Tem gente que está tentando entrar merecendo, fazendo alguma coisa. Olha, eu tentei entrar nessa festa de outro jeito. Eu me apaixonei pela Anice, e aí não queria saber nada de Deus, e adivinha, ai, era o meu convite, a Anice foi o meu convite, porque era filha de pastor, eu ia na casa dela, Bíblia. Um dia eu me irritei, eu falei, chega desse negócio de Bíblia, eu vou ler essa Bíblia para conversar com esse pessoal, porque eles iam conversar de Bíblia, eu não lia nunca, não sabia nada, comecei a ler a Bíblia, para conversar com eles, ai, aí que eu entendi o convite direitinho, e aí ficou claro para mim, Jesus estava dizendo para mim, eu quero a sua vida, e sabe como é que eu tentei entrar na festa? Jesus falou para mim, eu quero a sua vida, e eu disse para Jesus, tá bom, eu vou trabalhar para o Senhor, literalmente. Quando eu entendi que Deus me queria, que o negócio era comigo, sabe o que eu fiz? Eu fui na igreja do pai da Alice, eu já ia lá.
entrava na igreja armado. Pergunta para mim, isso é vergonha, mas eu já fiz, eu vou fazer o quê? Isso é parte do meu passado. Armado. E Jesus já tirou essa vergonha. Armado. Na igreja. E olha só o que eu fiz. Aí Jesus começou a falar comigo, pegar no meu pé, eu falei, Aí eu cheguei para o pai da missa e disse assim, eu entrei na igreja e fui ser líder dos jovens. Sabe o que eu fazia? Eu era um líder, sou um líder nato. Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia plantava assim aquele tronco assim, encebava o tronco, passava óleo, fazia subir no pau de sebo. Corrida do saco. De Deus, nada. Mas que eu deixava a galera animada, eu deixava. E a galera vinha. E sabe o que eu estava fazendo? Entrando na igreja, entrando na festa, tentando entrar na festa sem vestes. Sem vestes. Do jeito que eu estava. Eu fui tentar me esconder de Deus dentro da igreja. Porque tem gente escondida de Deus dentro da igreja. Eu sei disso. Penso que eu não sei, essa foi a minha história. Conheço essa história bem, foi a minha história. Agora veja. Uma hora o rei vai chegar e vai dar uma olhada. Ih, cara, está sem veste, cadê a veste? Qual é a veste? É aceitar a salvação de Jesus. É você ser vestido de Jesus. E o rei vai olhar e dizer assim, amigo, convidado você foi, não tem que merecer nada, eu tinha uma roupa para você. Qual é a razão que eu te dando a roupa de graça, você nem vestir quis entrar do jeito que estava? Qual é? Fala para mim. Diz para mim qual é. Aquela veste linda, te esperando, perfumada, limpíssima. Fala para mim, qual é a tua razão? E o que diz aí? Ele, porém... Vamos ler todo mundo junto? Ele, porém, emudeceu. Ele emudeceu, não tinha o que ser dito. Emudece esse telefone, por favor. Ele, porém, emudeceu. Emudeceu. Por quê? Porque não tem argumento contra a graça de Deus. Não tem argumento contra o chamado de Deus. O chamado é livre, você não tem que ter nada em você mesmo, você só tem que cuidar da tua agenda. Tem alguns que cuidam da agenda pela metade. Deixa tudo e vai lá, porque vai ser festa mesmo. Mas eu não gosto desse tipo de roupa, essa roupa não dá bem em mim. E quer entrar com a roupa sem estar preparado. Não dá. Ok? Agora vamos para frente. Vai lá o próximo. Vamos terminar, né? Que está na hora do dia almoçar. Ok, olha. Então ordenou o rei. Ih, gente, cadê vocês? Vamos lá. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pé e mãos. Peraí, que violência! Convida o cara, depois manda amarrar. Lógico. Olha o insulto pro rei. O cara está bagunçando. O rei fez a maior decoração, arrumou o maior vestimento, e agora o cara entra lá de qualquer jeito. Olha o insulto. Pensa que Deus não se sente insultado? Ele se sente sim. Amarrai-o de pés e mãos. Vamos lá. E lançai-o nas trevas exteriores. Sabe o que quer dizer isso? Inferno. Isso é símbolo, toda vez que aparece isso na Bíblia, é símbolo do inferno. Bota o cara no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Leu isso na Bíblia? Inferno. Vai para frente e a gente encerra. E agora vem aquilo que nós não entendemos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então fala comigo. Existem duas palavras. Chamados e escolhidos. Chamado, eu não posso fazer nada. Deus faz tudo. Escolhido é a minha parte. Eu tenho que me escolher para entrar na festa. Veja, o conceito que rola por aí na igreja é o seguinte:
Muitos chamados, poucos os escolhidos. Ok. Você sim, você não. Você sim para a festa. O rei aqui está dando uma festa. Você sim, você não. Você sim, você não. Você sim, você não. Não é assim. Todo mundo é chamado. A Bíblia diz assim, porque Deus amou ao mundo. Ao mundo. Não ficou ninguém de fora. É igual esse caso do rei. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A troca da agenda é parte da nossa escolha. Eu me desescolho. Só nós podemos nos desescolher. E a gente se desescolhe quando a gente não troca a nossa agenda e quando a gente quer entrar de qualquer jeito. Isso desescolhe a gente. E sabe? Se o rei é um tremendo festeiro, ele também é um cara muito sério. Porque vai haver lugar de choro e ranger de dentes. Se há alegria, também há justiça. Se há graça, também há responsabilidade. Mas a responsabilidade, que é a parte que me toca, é totalmente viável. A parte que eu tenho de fazer. A parte que eu tenho de fazer. É deixar que o Senhor cuide de mim. Eu estou na festa. Durante o tempo da festa, que é a minha vida inteira, tudo que eu tenho que fazer é cumprir a mesa do rei. É deixar que o rei me vista. O que disse Jesus? Olhai as aves do céu. Eles não plantam, não colhem, mas nenhum morreu. Olhai os lírios do campo. Não tecem, não fazem nada, mas nem o Salomão. E ele diz assim, ó, se Deus cuida dos lírios, das aves, que não são nada, está aí, depois vai. Quanto mais de vós. O tempo da festa é o tempo no qual eu tenho que entrar debaixo do cuidado de Deus. Agora há um porém, tem gente que não deixa ser cuidado, não se entrega para ser cuidado, não aceita ser cuidado, porque tem sempre outra agenda, não aceita ser cuidado, está sempre com outra agenda, e aí a pessoa se desescolhe, porque o chamado, o destino do chamado, seria um troço ridículo, seria uma coisa inconcebível, mandar um convite de casamento para alguém, ter todas as bodas preparadas, a veste no lugarzinho, e o camarada chegar e dizer assim, você não entra. Não cabe. Se você é um chamado, a escolha é a sequência lógica. Mas como a escolha é a tua parte, ela pode ser quebrada. Mas nunca vai ser quebrado pelo rei. Nunca é quebrado pelo rei. Portanto, Deus não tem culpa de ninguém que está no inferno. Ele não é responsável por ninguém que está rangendo o dente, e tem muito ranger de dente, por alguém que vai ranger o dente. Ele não é o responsável. Agora deixa eu perguntar para você. Qual é a tua opção? E olha, isso aqui serve para quem ainda não entregou a vida para Jesus e para quem já entregou a vida para Jesus. Porque a gente que já entregou tem o problema da agenda. Quem controla a sua agenda? Na qual agenda você está andando? Eu quero que você curva a sua cabeça. Love, like I hear again. Uau! Vamos ouvir essa música. Canta baixinho no teu coração. Quero dizer para você, essa festa, ela inclui duas coisas. Primeiro, uma decisão de entrar nela. Essa decisão de entrar nela acontece quando você faz a decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí você pode dizer, não, mas eu já aceitei, eu nasci numa família cristã. Negativo. Tem muita gente rangendo dente que nasceu em família cristã. Uma decisão é pessoal, o convite é pessoal. Então essa primeira parte, se você ainda não entregou a tua vida pessoalmente a Jesus, se eu perguntar para você, você já entregou a tua vida para Jesus? E você não lembrar o dia em que você disse, Jesus, eu estou ouvindo a tua palavra, aqui está a minha vida, eu quero te dar a minha vida hoje, eu quero as vestes,
Eu quero entrar nessa festa. Se você não lembra quando isso aconteceu com a tua vida, deixa eu te dizer, você nunca fez a decisão. Você ainda não está no reino. Você não está na festa. Então eu quero convidar você, se você não fez essa decisão ainda, a vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Não fique envergonhado, porque isso não é vergonha, isso é sabedoria. Seja esperto, minha irmã, meu irmão. Deixa de ser bobo. Entra na festa. Eu quero saber se você quer dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida para ti. Quero entrar na festa. Se você quiser fazer isso, vem aqui à frente agora. Gostaria que a igreja toda estivesse orando. Jesus te ama. Quanto ele te ama. Vem aqui à frente.